Olá, tudo bom? Eu quero dividir com vocês uma palavra hoje sobre algo muito precioso, mas muito precioso mesmo e que é uma herança para a gente. São os nossos filhos. Então eu quero deixar aqui alguns conselhos através da palavra de Deus, né? Te aconselho a acompanhar esse vídeo com a tua Bíblia aberta, porque eu vou ler alguns versículos e é bom que você acompanhe com ela aberta, tá? Para mim não estar falando aqui nenhuma besteira, nem falando de mim mesmo. Então a palavra de Deus no Salmo 127, no versículo 3 diz assim, ó: Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então os filhos são herança, diferente de como ele foi concebido, a história dos pais, do relacionamento, o que aconteceu, os filhos são herança. Os filhos são presentes, os filhos são bênçãos. Amém? Então, sabendo disso, como que eu posso cuidar dessa herança tão preciosa? Eu separei aqui alguns versículos, né, que nos falam sobre criação de filhos, não só de filhos, né, mas de comportamento, de como a gente deve lidar com certas situações. Então, aqui, ó, no livro de Provérbios, eu anotei, deixei tudo anotadinho aqui, ó, que eu estava dando uma lida, no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 7. Diz assim, ó: o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Né? O que significa isso? Que nós devemos andar com integridade, o justo quer dizer o cristão, o servo, o crente, né? O justo, aquele que anda diante da palavra de Deus, dirigido, guiado, né, pela palavra. Então ele anda na sua integridade, bem-aventurados serão os filhos depois dele. Então ande com integridade, nós devemos ser íntegros diante dos nossos filhos, devemos ser pessoas honestas, porque se tem alguém que nos assiste, são os nossos filhos. Todo o nosso comportamento, tudo que a gente faz. Já aconteceu, por exemplo, de você estar conversando com um amigo e você tem lá uma criança de 2, 3 anos em casa e ela tá lá no cantinho brincando e você tá lá conversando e dali 2, 3 horas a criança repete o que você estava falando e você fala assim, nossa, mas pra mim que ele tava brincando, tava nem prestando atenção. Pois é, tá prestando atenção sim. Desde pequenininhos até a vida adulta deles, eles estão de olho na nossa integridade, no nosso caráter, no nosso comportamento. Então, de nada adianta você dar conselhos aos seus filhos se você não for um exemplo de integridade para eles. Tá bom? Isso é o que a palavra de Deus está dizendo aqui no capítulo 20. Os filhos serão bem-aventurados, porque eles serão criados nisso, né? Nessa integridade, nessa justiça. Então, eles vão imitar os pais, tá bom? E aqui, ó, no livro de Efésios, ainda falando sobre comportamento, esse versículo aqui eu amo. Nós fazemos visitas, né? Para algumas famílias que têm algum problema, principalmente com filhos adolescentes, pessoas da igreja que têm, não só da igreja, amigos, colegas, tô tendo um problema com meu menino adolescente, nossa, minha filha, meu filho. Então, às vezes a gente em conversas, em conselhos, e na prática nossa mesmo, na nossa família, né? Esse versículo aqui foi o que mais... assim, eu acho que eu falei, que eu usei, que eu meditei a respeito de criação de filhos. Está escrito no livro de Efésios, no capítulo 6. Quer ver? Está escrito assim, ó. Efésios 6. Eu acho que quase todo mundo conhece essa palavra, porque ela é muito pregada. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. Todo mundo conhece esses versículos, né? Mas um que eu gosto de meditar, de pregar, de passar para as pessoas é o 4, que diz assim, ó: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. O que isso quer dizer? O que é provocar a ira do filho? É justamente o que eu acabei de ler em Provérbios. Você querer que seu filho faça algo, querer que seu filho seja algo que você não é, que você não faz. Então, como que eu posso cobrar de alguém algo que eu não faço? Então, um dos problemas muito sérios assim de adolescentes que se rebelam contra os pais... porque meu filho, eu não sei o que eu faço com meu filho agora virou isso, virou aquilo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Por que será?
Tem casos e casos. Tem casos que o filho simplesmente quer conhecer o mundo, quer conhecer, se envolve com amizades e ele tem uma criação exemplar, tem pais maravilhosos, sempre tementes a Deus. E esse filho simplesmente ele quer viver a vida louca, né? E aí ele vai, embarca nessa de amizades, de influências. Mas esse caso específico aqui, se está escrito aqui, é porque isso acontece. Então, o que está dizendo aqui? Pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Quando você fala para o seu filho, por exemplo, não fume, e você fuma, você está provocando a ira dele. Quando você fala, por exemplo, assim, você tem que amar, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser generoso, e você não dá como é que se fala? Você não ajuda seu próximo, você vê um vizinho precisando, sei lá, de um leite, de algo assim, você, que se lasque para lá, que eu não tô nem aí, né? Problema meu. Seu filho tá vendo isso, você tá provocando a ira dele. Não cobre do seu filho aquilo que você não faz. Se na igreja você é um querubim dourado, você é um anjo e você faz, nossa, lá você é bom com todo mundo, é generoso com as pessoas, e em casa você passa um exemplo totalmente errado para os seus filhos, você está provocando a ira deles. Se uma criança, um exemplo, isso aqui para crianças agora, né? Você tem seu filho aí de 5, 6 anos, aí a tua amiga vem com o filho de 5, 6 anos dela na tua casa e o menino derrama suco no teu sofá novo, por exemplo, ou quebra uma louça sua que você ama. Aí você fala assim, tadinho, não foi culpa dele, deixa que eu limpo. Você fala isso para sua amiga, mas vai o teu filho e quebra o copo. Vai o teu filho e suja teu sofá novo. Aí você, seu maldito, desgraçado, e bate na criança, e fere, ofende. Você está provocando a ira do seu filho. Então pense nisso, sabe? São conselhos práticos que a gente vê acontecendo todos os dias, sabe? A gente tem sempre o melhor sorriso, a gente tem sempre a melhor louça para o outro, para o filho do outro, para a pessoa, e os nossos filhos dentro de casa não recebem isso da gente. Então seu filho está com você no lugar e você fala, porque eu sou assim, sabe? Eu faço isso, isso, isso. E em casa seu filho vê que você não é aquilo. Você está provocando a ira da criança. Então vigia no teu comportamento, vê direitinho, tá bom? Se você não está praticando alguma dessas coisas que está elevando o teu filho à ira. Outra coisa também que é muito comum, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir para a igreja. E você ora? E você lê a Bíblia? E você vai para a igreja? Pois é, só cobre seu filho se você tiver como cobrar dele, não provoque a ira no seu filho. Como que você vai levar seu filho para a igreja se você se você não passa que aquele ambiente é bom para você também? Então são muitas coisas, esses só são alguns simples exemplos, mas que se você estiver praticando algum desses, repense, amém? Então essa palavra aqui de Tiago, de Efésios, é para você meditar sobre isso. Em Efésios, ainda falando sobre criação de filhos, no livro de Efésios, agora Tiago 4, aqui ó, Tiago 3, né? Agora é outra coisa aqui que eu vejo muito, assim, eu fico muito agoniada, sabe? Eu me converti, os meus filhos eram pequenos ainda, eles tinham 7, 8 anos, 9 anos, eles eram pequenininhos, né? E eu já, naquele tempo, eu era louca, desmantelada, quem me conhece sabe que eu bebia, eu fazia muita coisa errada, mas sobre os meus filhos, eu sempre tive uma visão, assim, um pensamento. Os meus filhos são o que eu tenho de mais precioso, então eu não posso tratar mal meus filhos. Eu tinha sempre isso comigo. Então meus amigos até brincavam, né? Porque eu falava besteira, eu falava palavrão, eu xingava todo mundo, mas os meus filhos, não. Sabe? Tanto que quando eles eram pequenininhos, se eles estivessem brigando, eu falava assim, engenheiro, solta o advogado, que não sei o quê. Eu dizia assim, vem aqui, menino. E eu nunca xingava eles. Uma vez mesmo, um pastor, ele pregou sobre o que significava a palavra danado. E eu chamava meus meninos de danado, só que eu não sabia. Eu achava assim, que danadinho mais bonitinho, que danadinho esperto. E aí eu fui ver no dicionário o que significa danado. Significa destinado ao inferno. Então eu parei de chamar meus filhos de danado. E aí, eles cresceram assim, eu não falava para meus filhos assim, seu isso, seu aquilo, xingar de palavrão, essas coisas, não. Eu sempre tentei falar, até para chamar a atenção dos meus filhos, falar palavras boas, tá? E aqui, eu não conhecia a palavra de Deus ainda. Quando eu conheci, isso se tornou muito mais sério para mim. Em Tiago, no capítulo 3, está escrito assim, mas a língua nenhum homem a pode dominar, é um mal irrefreável, quer dizer, não tem freio, é difícil de controlar, está cheio de pessoa mortal.
Com ela bendizemos ao Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhantes de Deus. Se a gente com a língua consegue amaldiçoar os homens, imagina os nossos filhos. Meu Deus, o que tem de mãe que fala assim, maldito. Eu já ouvi mãe dizer para filho assim, maldita a hora que eu parei você. Ou maldito, você não tem futuro, você é um ferrado, eu sabia que ia dar errado mesmo, você não presta, você não vale nada. Em nome de Jesus, se você falou alguma dessas coisas a respeito do teu filho, te arrepende, pede perdão para ele, pede perdão para Deus, porque é muito grave. Como que uma mãe que gerou um filho, por mais trabalho que ele dê, por mais difícil que ele seja, ela abre a boca para amaldiçoar o filho. Não amaldiçoa teu filho não, ele é herança do Senhor, Deus confiou ele na tua mão. Tem mulheres que nesse minuto estão clamando a Deus para ter um filho. Tem mulheres que oram anos e anos e anos a fio, 8, 10, 20 anos por um filho. E você gerou uma criança no teu ventre. Esse filho é tua herança. Então como que pode você amaldiçoar ele? Sabe? Como que pode você chamar seu filho de peste? Sabe? Chamar o filho de praga, de demônio. Tem mãe que fala assim, eu já ouvi pessoas na minha frente falando assim, essa peste, essa praga, esse demônio desse menino. Então, em nome de Jesus, se você faz isso, para hoje, porque a tua boca está amaldiçoando o que tu tem de mais precioso, que são seus filhos. Tá certo? E não sou eu que tô falando isso não, isso aqui é o manual, ó, o manual do homem, a palavra de Deus. Deus, ele tá falando para você, trata teu filho direito, porque eu confiei ele na tua mão, eu dei ele para você cuidar. Então como que você tá cuidando desse filho? Certo? Então fica esse versículo para você. E aqui, ó, não vou ficar prolongado aqui, né? São muitas coisas a respeito de filho. Eu separei algumas coisas, isso daria assim, sei lá, discurso para horas. Mas alguns dos que eu acho mais severos, assim, mais sérios, que a gente deve corrigir o quanto antes, né? Outro versículo também que fala sobre as palavras, Provérbios 18, 19. Olha o que está escrito. Está escrito assim, ó. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Olha só, o irmão ofendido. Então você pega e fala, o filho ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Eu não estou falando aqui do adolescente ofendido porque você proibiu ele de mexer no celular na madrugada, ou porque você impôs limites, ou porque você colocou regras e ele está chateado. Não, isso aí é educação, é você cuidar, é educar, é uma coisa. Eu estou falando de você ofender o teu filho. Sabe aquele adolescente que não quer falar com você, aquele jovem de 10, 12 anos que ele não suporta nem ouvir sua voz, ele fala assim, não, mas eu não quero saber, não pai, eu não estou interessado. Ele está ferido, ele está magoado, será que você não falou nenhuma dessas palavras que eu disse agora há pouco? Então não pense que você xingar seu filho de peste ou de praga e depois fazer um bolo de chocolate ou dar para ele um doce ou um presente, um tênis caro, vai corrigir isso, não vai. O que vai corrigir essas palavras, o que vai consertar esse erro e tirar essa barreira de vocês dois, que tá ali, aquele muro, aquela cidade forte que é muito difícil de você conquistar, é o diálogo, é o amor, é você abraçar seu filho e falar para ele assim, filho, me perdoa, eu tava nervosa, meu filho, eu tô nervoso, eu tô passando um problema lá no meu trabalho, aconteceu alguma coisa e eu falei daquele jeito com você, me perdoa, sabe? Pede perdão pro teu filho, mas não pede só porque você tá tomando prejuízo com isso, não. Pede porque isso tá te prejudicando, você tá sofrendo e porque você ama ele. Sabe, se tem uma coisa que os filhos sentem, é o nosso amor, a nossa verdade e a nossa ausência também, eles sentem. Ontem o pastor ele estava pregando sobre a gente trabalhar demais, sobre a gente fazer coisas demais e coisas boas nos afastam de Deus, coisas boas também nos afastam dos nossos filhos. Trabalhar é muito bom, prosperar é muito bom, mas será que você não está trabalhando tanto que você não tem tempo de ir na praia com seu filho? Será que você não está acumulando tanta coisa, está comprando tanto presente para ele? E você está esquecendo de ficar meia hora com ele conversando? Qual foi a última vez que você chegou na cama do seu filho, sentou, passou a mão na cabeça dele e falou assim, filho, como que você tá? Sabe? Porque se você... Eu estava estudando sobre isso um tempo e eu fiquei meio que bitolada assim com essa frase. Quem me conhece sabe, eu tô sempre falando isso. Antes eu falava assim, e aí, tudo bem? Automaticamente a pessoa vai falar, tudo bem. Ela vai falar isso. Mas se você olhar no olho dela e falar assim, como que você tá? Meu, é totalmente diferente. Eu já fiz essa experiência, eu tenho praticado isso
E funciona demais, assim. Eu já perguntei para pessoas, olhando no olho dela, como que você tá? E essa pessoa simplesmente começou a chorar. Então, você já fez isso? Faz o teste hoje, sabe? Faz o teste hoje. Chega na cama do teu filho passa a mão na cabeça dele, dá um cheiro nele e fala assim, ô filho, como é que você tá? Ô minha filha, como é que tá lá na escola? Como é que aquelas tuas amigas te tratam? Você tem amigos na escola? Ô minha filha, qual é a matéria que você tem mais dificuldade? Ô meu filho, como é que você se sente diante de tal situação? Conversa com teu filho sobre coisas que acontecem, sabe, no cotidiano. Pergunta como é que o que ele pensa a respeito disso ou daquilo. Não pensa que teu filho é só um adolescentezinho burro que fica vendo vídeo na internet e não tem o que conversar. Ele tem sim, ele tem talentos, ele tem muito assunto, sabe, você sabe a cor preferida dele, por exemplo, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer, qual foi o último filme que ele assistiu e uma coisa muito grave. Quem são os amigos dele na internet? O que a tua filha faz? Será que a tua filha não tem um canalzinho no TikTok onde ela põe dancinhas lá, que agora... esses dias eu vi um vídeo de uma doutora, não lembro de que área que ela era, mas era da área de segurança infantil, acho que era uma policial, eu não lembro muito bem, eu achei muito forte, então eu nem quis compartilhar aquilo, mas ela estava falando que ela descobriu uma rede de pornografia na internet, onde os pedófilos, eles baixam vídeos simples de crianças, sabe aquele vídeo da dancinha que você acha que não tem problema nenhum, e muitas vezes não tem mesmo, é uma dancinha inocente, a criança tem seus 7, 8 anos, é a musiquinha da moda, ela acha bonitinha, ela vai lá e dança, sabe? E esses pedófilos, eles estão pegando esses vídeos de criança, que é muito fácil baixar do TikTok, você sabia que é só tocar no vídeo, segurar e baixa ele, fica sem link, sem nada? Então essa pessoa pega esse vídeo e lança no meio de pornografia, e aquele vídeo da criança inocente, que pôs lá aquela dancinha, tá lá na rede lá, numa tal de web, não sei o que lá, uma internet, e aí esse vídeo tá lá e pedófilos estão assistindo a sua criança. Em nome de Jesus, pega o celular do teu filho, vê direito, sabe? Ô filho, ontem uma pessoa perguntou assim pra mim, você olhava a mochila dos seus filhos? Você, tipo assim, invadia a privacidade dele? Eu sim, com certeza, eu olhava direto. Mochila de meu filho eu olhava, era direto, e eles sabem disso. Agora não, que eles já são adultos, eu converso, continuo conversando, querendo saber, eu sou muito chata mesmo, sabe? Eu quero olhar no olho, eu quero saber como eles estão, porque eles são minha herança, eles são o que eu tenho de mais precioso depois da salvação. Então, depois da minha salvação, meu esposo e meus filhos, eu preciso cuidar deles, sabe? Então, eu pegava a mochila. Uma vez mesmo, meu menino, ele tinha, sei lá, eu nem lembro qual dos dois que era, mas ele devia ter 4 aninhos de idade, tava na escolinha, no jardinzinho, sabe? E eu achei na mochila dele um plastiquinho de balinha, que aquilo custava 10 centavos, não sei. E eu perguntei pra ele, de quem que é isso aqui? Ele falou, eu achei no chão da escola. Aí eu fui lá na escola, falei com a professora, falei, o que eu achei na mochila do meu menino? Ah, isso aí ele pegou no chão. Eu falei, pegou no chão, mas não é dele. Então eu expliquei pra ele, não pode pegar, não é seu. Então, desde que eles eram pequenininhos, eu já tinha essa consciência. Sabe, você tem olhado no comportamento do seu filho, quantas vezes o filho chega, tá calado demais, tá quieto demais. Às vezes o adolescente tá um calor imenso, tá um sol quente e o menino tá de casaco. Você já perguntou, já parou pra ver? Por que será que tua filha adolescente só vive de blusa de manga comprida? Tem jovens que elas até furam aqui a blusa, enfia o dedo aqui, sabe por quê? Para você não ver os cortes. Isso é muito grave. Em nome de Jesus, cuida dos teus filhos. Tem jovens se perdendo demais na internet, sabe? Olha no olho dele, chega para ele e fala, meu filho, como que você tá? A mãe quer saber, o pai quer saber. De início, você vai ouvir, sabe o quê? Se você não tem essa prática, esse hábito de falar com seus filhos, você vai falar assim, pai, me deixa. Mãe, sai daqui. Sabe? Mas o que você precisa fazer? Insiste com esse jovem. E ele só vai te tratar assim porque de repente são anos, são meses de um tratamento que ele não recebeu, de um amor que ele não recebeu, de palavras de maldição, sabe? Tem pais que eu ouço de pais, chega pra mim e fala assim, nossa, eu queria que meu filho fosse igual ao teu. Ou então fala assim, porque meu filho não é igual ao filho de fulana. Por que meu filho não é inteligente igual ao filho de ciclana? Meu filho é burro, meu filho não sabe falar. Gente, pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia, sabe? Não compara teu filho ao filho de ninguém.
Não compare, cada um com seu progresso, cada um com seu talento, cada um com seu dom, cada um com a sua dificuldade. Tem criança, adolescente, criança pequenininha que morre de vergonha de falar na frente dos outros, mas tem outros que nem liga, que fala, que brinca. Então cada um com a sua dificuldade, mas tenha esse zelo, tenha essa preocupação, porque como está escrito aqui em Provérbios, é mais fácil, aliás. Aqui, ó, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então, se teu filho está ofendido, ele está ferido, luta, começa, sabe? Começa orando, começa abençoando seu filho. Ele saiu para trabalhar, já é adulto, saiu para trabalhar, Senhor, guarda a vida do meu filho, abençoa ele, livra ele do acidente, livra ele da bala perdida, livra ele do assalto, Senhor. Traz meu filho para casa em paz. Você sabe o poder que tem a oração, o poder que Deus lança sobre a sua casa, sobre a sua vida, a proteção, as tuas palavras de bênção. Quando teu filho não estiver na escola, vai lá no travesseiro dele e abençoa. Isso não é loucura, não. Isso aí é você proteger com oração no mundo espiritual, sabe? É você proteger seu filho. E no dia a dia, proteja seu filho com seu amor, com seu zelo. Às vezes, eu gosto muito de cozinhar para os meus amigos, de cozinhar para minha família. Eu amo, assim, sabe? Eu amo cozinhar para as pessoas que eu amo. Então, às vezes um filho meu fala assim, nossa mãe, eu queria comer tal coisa. Eu vou dar um jeito de fazer aquilo para ele. Porque para um amigo quando vem aqui eu faço, para uma amiga, para um casal de colegas eu faço, então por que eu não vou fazer para o meu filho? Entendeu? Então assim, eu já me prolonguei demais, eu tô vendo ali que já tá dando um bom tempão. Eu vou finalizar isso aqui, é que nem eu falei, né? Filho é uma coisa que eu gosto muito de falar, sobre criação de filho, eu amo falar, e me dá um aperto assim, sabe? Quando eu vejo um jovenzinho se perdendo, uma jovencinha se perdendo, e o pai e a mãe no topo da sua arrogância, fala assim, fazer o quê? Eu fiz o que eu podia. Será que fez mesmo? Sabe? Será que você fez tudo o que você podia? Então, se ele tá lá, ó, no escuro ainda dá tempo. Teu filho tá vivo, corre atrás do prejuízo, sabe? Dá tempo ainda. Busca ele, ama teu filho. Responda para você mesmo qual foi a última vez que você abraçou seu filho, que você beijou ele e que você falou para ele assim, você é precioso para mim. Filho, você é muito valioso. Como eu te amo. Como é bom ter você na minha vida. Você já falou isso pro seu filho? Você falou isso pra ele? Porque saber é uma coisa, ouvir é outra. Que bom que ele possa ouvir isso de você. Amém? E para encerrar, que se você chegou até, eu quero te agradecer. E eu sempre falo, né? Se uma pessoa só assistir isso aqui, ouvir, colocar em prática, já valeu muito assim a pena, sabe? Já viu aquela história da estrelinha do mar? Tinha um homem que ele ia lá todo dia na praia e pegava, ele via as estrelinhas do mar assim, tinha um monte assim, sabe? E aí ele ia lá, pegava uma e jogava lá de volta no mar, pra ela não morrer ali, né? Na beira da água. Então ele jogava de volta. E tinha um outro homem de longe olhando aquilo e ele falava assim, você tá perdendo seu tempo, por que você tá fazendo isso? Você não tá vendo que não vai fazer diferença nenhuma? Aí ele, sabe o que ele falou? Pra aquela estrelinha que eu consegui por lá, vai fazer diferença. Então se uma mãezinha, se um paizinho parou aqui para ver esse vídeo, tá vendo isso, e ele hoje vai falar pro filho que ama, valeu a pena, valeu toda a pena. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa tratar você, que você seja um pai e uma mãe melhor. Não são palpites, que palpite nenhum pai e mãe gosta. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ninguém falando, faz isso e isso com o teu filho. Ninguém gosta, principalmente recém-nascido. Né? O bebê acabou de nascer e quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então você não precisa ficar lá ensinando chazinho tal, comidinha tal, que a fralda tal, que o casaquinho. Não precisa dar palpite. Tô falando de conselhos, de vida. Isso aqui é a palavra de Deus, ela é real, ela é viva e ela funciona, tá bom? Então para encerrar, agora eu vou encerrar mesmo. Isaías 54:13, olha o que está escrito. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e a paz de teus filhos será abundante. Então, se você quer que seus filhos tenham paz, se você quer ter paz com teus filhos, sejam ensinados no Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, sua filha, seu filho, sua casa e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao teu coração em nome de Jesus. Amém?